Olá, hoje o Giro Ambiental vai falar sobre o desmatamento na Amazônia. Segundo dados do INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, até o dia 24 de fevereiro foi desmatada uma área de 291 quilômetros quadrados. Só para você ter uma ideia, Campinas tem 795 quilômetros quadrados e esse número representa 36,5% da nossa cidade. Muita coisa, não é? E olha só, hoje nós convidamos a especialista em direito ambiental para esse bate-papo. Renata Franco, seja bem-vinda aqui ao Giro Ambiental. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Renata, olha só, para a gente começar então, qual é o motivo desse número tão grande? É queimada, é exploração da madeira, mineração, tudo isso junto? Tem alguma coisa que eu não citei aqui e ainda tem? Eu acho que é tudo isso, né? A questão do desmatamento legal para aproveitamento da madeira, a questão da utilização das terras, então, para gado, para pecuária, extração de minérios, são vários ali os motivos que a gente tem em relação ao desmatamento na Amazônia. E essa é uma questão que vem se arrastando, né? A gente tem esse número alarmante aqui em fevereiro, mas não é uma novidade. Essas queimadas, esse desmatamento, ele acontece sim ao longo aí de décadas, se a gente pegar um histórico dessas questões. Doutora, e olha só, tem outro número legal aqui para a gente falar, que a Amazônia corresponde a 59% do nosso território e a degradação ambiental contribui para vários desastres ambientais, né? E com essa realidade, o ordenamento jurídico, ele vai se adequando, ele vai evoluindo e aí, né, tem essas adequações, né? Vamos falar então, os últimos anos, o que o ordenamento jurídico mudou? Tá. O que a gente tem, tá? Esses números, como eu mencionei, a questão do desmatamento na Amazônia não é recente. Números alarmantes, principalmente em 1988 e 1995, tiveram, né, uma pressão internacional muito grande, então o país sofreu uma pressão internacional muito grande, como também sofreu nesses últimos anos, mas naquela época, para se dar uma resposta, foi criada a Lei de Crimes Ambientais, impondo, então, um crime por desmatamento, pela exploração irregular de minérios sem autorização. Então, tudo isso passou a ser tipificado como um crime ambiental. E sendo passível, então, tanto apenas, né, a pena de reclusão para as pessoas físicas, como também pena para a pessoa jurídica. E daí é uma pena pecuniária, ou então uma impossibilidade de contratar com o poder público, mas lá naquela região é muito mais pessoa física que acaba cometendo, né, esses crimes ou as ilegalidades aí em termos do desmatamento. E a gente tem, né, uma das questões que acho que é importante comentar, lá na Amazônia Legal, a gente tem o Código Florestal, que é uma lei bastante antiga, mas ela foi alterada recentemente, em 2012. Ela prevê a proteção da vegetação na Amazônia Legal em 80%. Então, o que isso quer dizer? Que o proprietário da terra, ele só pode utilizar 20% da sua propriedade. Então, se a gente, né, parar para pensar, é pouco em termos de utilização daquilo que você pode fazer. Aqui no Sudeste, a gente, principalmente na região de São Paulo, porque daí Minas já é uma outra questão pela vegetação também, mas aqui na Mata Atlântica é o contrário, né? A gente pode utilizar 80% da propriedade e 20% fica como reserva legal. Na região de Cerrado, que eu mencionei até Minas, e outras localidades do Brasil, essa margem já é de 35% de preservação e o restante você pode utilizar. Então, para quem é proprietário na Amazônia Legal, realmente é uma pequena quantidade, uma pequena proporção da sua terra que você pode utilizar. E isso, muitas vezes, acaba forçando uma utilização irregular.
da área. A gente tem a questão também de muitas reservas ambientais que foram feitas, e às vezes, né, unidades de conservação, reservas, que você não, elas foram instituídas no papel, mas não se tem uma fiscalização. Então, pessoas perderam a propriedade, o governo ficaria a cargo da manutenção, da fiscalização, mas hoje em dia ninguém exerce essa fiscalização, esse controle sobre determinada terra. E a gente tem a pressão ainda pelas terras indígenas. Então, todos esses conflitos, e por ser um território vasto, por ser um território onde, de fato, a fiscalização ela é difícil, tudo isso contribui para essa exploração e para as consequências que a gente tem sofrido hoje. E o que você mencionou, que eu acho que é interessante, muito se fala, né, por que é tão importante a gente preservar a Amazônia? Não é só a Amazônia que é importante, né, acho que todos os biomas, a Mata Atlântica também, pouco se fala dela, mas ela é extremamente importante pela variedade de espécies que ela tem, pelo o que ela abriga ali de animais, mas a floresta amazônica, principalmente pelo equilíbrio, né, que se traz em relação à questão de chuvas, a questão da temperatura. Então, muitas vezes a gente tem ou chuvas mais intensas ou períodos de seca, e isso não é afetado lá, né? Isso a gente tem uma mudança que a gente sente aqui, inclusive no Sudeste. É um pouco questionado a questão da Amazônia ser o pulmão do mundo, mas a gente sabe que esse equilíbrio ecológico é um equilíbrio mundial, ele é global. Então, qualquer ação que a gente tem num determinado país, uma determinada localidade, onde a gente tem uma vegetação preservada, a gente sofre os efeitos em outra localidade. E a Amazônia, a gente acaba tendo essa questão, principalmente em relação a chuvas e temperatura aqui, né, para o Sudeste, principalmente. Realmente, as coisas estão interligadas, relacionadas. E, doutora, no começo da sua fala, a senhora falou aí a respeito das penalidades. Então, o crime ambiental tem lá previsto reclusão, previsto multa, né? Mas tem também a recuperação daquilo que a pessoa destruiu? Tem, a recuperação, daí ela já seria mais na área civil, né? Porque dentro do direito ambiental, qualquer dano ao meio ambiente, ele pode ensejar aí 3 esferas de responsabilidade. A esfera administrativa, que é a multa administrativa e algumas vezes a recuperação. Na área civil, é sim a recuperação do dano causado, e daí na esfera criminal é mais a pena mesmo, pode ter uma multa, mas daí é uma multa muito mais administrativa e nem sempre prevê a recuperação. E muitas vezes, tá, na grande maioria das vezes, e hoje em dia, Ministério Público, Delegacia de Polícia, cada vez mais tem trabalhado em conjunto para isso. Sempre que existe uma denúncia, seja na esfera civil, seja na administrativa, isso acaba sendo encaminhado para as outras esferas. Então, às vezes, o órgão ambiental, ele verifica o dano, ele encaminha isso para o Ministério Público Civil, né, ou estadual, federal, para que tome as apurações na esfera civil para reparação do dano, e na esfera criminal para imputação da responsabilidade criminal. Porque em cada uma dessas esferas, a responsabilidade, o regime de responsabilidade, ele funciona de forma diferente. Então, na esfera civil, eu não vou analisar a culpa, se houve omissão, se não houve, eu só vou analisar, teve o dano e qual a relação daquela área ou daquela propriedade com o dano. Então, se eu consigo fazer, né, que a gente chama de nexo de causalidade entre, né, tem essa conexão entre o dano e o local, a pessoa ela é responsável. Então, muitas vezes, até também existe a questão da responsabilidade que a gente chama propter rem. O que isso quer dizer? Se a pessoa, ela vem com a coisa, ela vem com o bem. Então, eu adquiro uma propriedade que já foi desmatada, o anterior proprietário, ele acaba sendo responsável? Acaba. Mas eu, por ter adquirido e por ter a propriedade hoje, eu também sou responsável por isso. Então, eu respondo no primeiro momento, posso até depois
pedir, né, uma indenização pelo anterior proprietário, mas hoje eu tenho essa responsabilidade. E na esfera criminal, essa responsabilidade ela daí é individual, eu preciso analisar, assim, o que cada um contribuiu para aquela prática do crime, se houve omissão, se houve uma ação, se houve intenção, qual foi a intenção. Então, tudo isso é analisado, por isso que a gente acaba apurando essas questões nas diversas áreas do direito. Muito legal, né, para não perder a continuidade, porque não só, eu adquiri agora, então não sou responsável. Não, você é responsável, né, pela continuidade da recuperação e assim a gente mantém, né, a proteção. E por falar em proteção, né, nós temos aí o ordenamento jurídico que garante essa proteção. Mas, doutora, fazer o enfrentamento desse problema com política pública, fiscalização, conscientização, é esse o caminho? Você tocou, acho que, no ponto central da questão, né? É uma questão de política pública. Então, essa política, ela tem que partir principalmente do governo federal, estados e municípios. Tem que ser, na verdade, uma força-tarefa entre esses três entes. E isso passa também pela questão da conscientização das pessoas. Eu acho que tem essas duas vertentes, né, a questão da política pública e mais do que a existência da política pública, porque é uma coisa que todo mundo pergunta e todo mundo acha que é ao contrário do que é na realidade. A pergunta é, nós, né, no Brasil, temos uma legislação efetiva de proteção para o meio ambiente? A resposta é, nós temos. Né, nós temos uma lei bastante avançada, inclusive, em termos de proteção ambiental. O Brasil, acho que é um único país que realmente institui a questão da reserva legal, que é essa metragem que eu mencionei, e na Amazônia Legal é de 80% de preservação. Nenhum outro país do mundo coloca essa imposição de proteção para áreas rurais. O Brasil é o único. Então, nossa legislação é uma legislação bastante protecionista e bastante completa. O que falta? Colocar em prática essa legislação. E como que a gente coloca em prática? Através da fiscalização. E a fiscalização é através do aparelhamento dos órgãos públicos, você ter pessoas, né, de fato, indo a campo para fiscalizar, e você trabalhar também a questão daí, a conscientização, para que todos sejam fiscais da lei. A gente não dependa unicamente de um órgão identificar ou do Ministério Público, então, para que todo mundo tenha consciência do que pode e do que não pode, porque, incrível que pareça, tem muita gente que ainda não sabe que determinadas ações não podem ser feitas, né, por desconhecimento mesmo, porque a legislação ela é uma legislação complexa, tem muitas proibições, então acho que a primeira coisa é uma conscientização, mas é uma política pública de todos os entes do governo. Agora, fazendo um exercício de reflexão, né? Se a gente tem uma lei boa, né, de proteção, a gente tem ali alguns trabalhos de fiscalização, temos algumas políticas públicas. Onde que a gente está errando, né? Onde que está a falha? Porque nós temos hoje, até os últimos dados do dia 24 de fevereiro, 291 quilômetros quadrados de área desmatada na Amazônia, né? Então, onde é que está a falha? A falha é realmente, né, pelo menos acredito eu, na questão do cumprimento dessa fiscalização, desse fazer valer das normas. E a Amazônia, pela complexidade que ela é, pelos bens, né, florestais que ela possui, não só florestais, mas minerais também, ela acaba sendo um atrativo para inúmeros países, para inúmeras explorações diferentes. Então, uma discussão que teve muito do governo passado, desse governo, da questão das ONGs, tudo isso precisa ser muito bem apurado, porque às vezes o intuito dessas ONGs nem sempre é a proteção em si, né, mas é estar ali para, de repente, eu estou ali fincando um pé na floresta amazônica, então tudo isso precisa ser muito bem analisado, precisa ter, sim, uma ação coordenada pela União, pelo governo federal, envolvendo estados e municípios que estão mais próximos ali e que podem, de fato, fiscalizar. Então, isso é essencial.
né? Eu acho que o aparelhamento ali da região e uma fiscalização eficiente. Doutora, quero agradecer a participação aqui no Giro Ambiental, né, e disponibilizar o seu tempo e compartilhar o seu conhecimento aqui com o nosso público. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. E esse foi o Giro Ambiental de hoje. A gente volta com outro tema. Até mais!